Boa noite. No Globo Repórter de hoje, você vai conhecer um Nordeste diferente. Uma terra de muita água, clima frio e uma neblina que encobre cenários espetaculares. Cachoeiras, fazendas que só produzem flores e a maior plantação de rosas do país. Matas que já foram o quintal de muitos brasileiros se transformaram numa grande floresta. Cavernas intocadas, subterrâneos de pedra que a ciência ainda não conhece. Quem imaginaria que uma vegetação amazônica sobreviveria na região mais árida do Brasil? Nestas matas vivem animais que nos ajudam a entender a história do planeta. E uma imagem rara, nossos repórteres mostram o relógio solar no dia mais curto do ano. Mata Atlântica, mata úmida, ilha de frio, cercada pelo calor do sertão. Quando se fala em Nordeste, a primeira ideia é o litoral ou uma região muito seca. Aqui nessa terra surge um outro Nordeste, de clima úmido, que faz fronteira com a seca da Caatinga. Uma sucessão de cenários inacreditáveis. Uma terra que foi habitada por povos indígenas muito antes dos conquistadores europeus se apaixonarem pelas belezas e pelas riquezas daqui. Serra Grande ou Serra da Ibiapaba. Na língua tupi-guarani significa Serra Talhada, por causa das rochas que cortam a montanha. Um lugar que também é conhecido como Chapada de Ibiapaba. Aqui fica o Parque Nacional de Ubajara. A área do parque era de 563 hectares, mas em 2002 foi ampliada para 6.288 hectares. Foi ampliada, mas está longe de ser regularizada. E os antigos moradores, sem indenização pelas terras, continuam fazendo do parque a sua casa, o seu quintal. Oi, dona Tereza. Demoramos muito para chegar. Que almoço é esse? Tá quase uma janta. Tudo bem? Prazer, Lília. Tudo bem? É meu. Seu Raimundo. Tá chegando aqui o dono da casa. É isso. Oi, seu Raimundo. Tudo bom? Prazer, Lília. Só nós dois nessa quebrada aqui. E qual que é a vantagem de morar aqui? A vantagem que eu acho de morar aqui é porque aqui é calmo. É tranquilo, Muito né? tranquilo. Aqui você pode sair, pode deixar tudo aí. Você pode deixar chega, qualquer tá do uma mesmo coisa jeito. aqui no meio desse terreno. Não Pode tem quem rouba passar nada. 3 dias, 4, quando chega tá tudo do mesmo Mesmo. jeito. Aqui não tem energia elétrica. O almoço é no fogão a lenha. A luz natural clareia a casa. A comida ainda cisca no quintal porque não tem geladeira. Toda a comida que é feita dura no máximo 3 dias. A localidade é chamada de Janeiro, mas nenhum dos dois sabe por quê. A casa nem é deles, tomam conta para um fazendeiro amigo. O senhor ganha para cuidar da terra aqui? Rapaz, é o seguinte, só para você ter uma ideia, eu não ganho nada aqui, sabe? Eu ganho um agradozinho. Seu Raimundo nos leva para conhecer o seu quintal, promovido a Parque Nacional. De repente, no meio da trilha, o paraíso. E o abismo das rochas que existe aqui há muito tempo. A Chapada da Ibiapaba fica a pouco mais de 4 horas de viagem de Fortaleza. Mas na escala do tempo da Terra, ela nos leva muito mais longe, a um tempo bem distante. Acredite, quando estas montanhas ainda eram cobertas de neve, aqui começou uma história que nos ensina parte do que somos hoje. Difícil de imaginar que há 10 mil anos aqui na era glacial nós tínhamos temperatura a menos, né?
de 10 graus aqui nessa nossa região. Nós temos a Gruta do Urso Fóssil, que lá foi encontrado o crânio fossilizado de um urso, que hoje só tem na Cordilheira dos Andes esse exemplar de animal parecido com ele. Sebastião é técnico ambiental e hoje é nosso guia. Essa é uma parte nova do Parque Ubajara e a presença de um guia é fundamental. Apesar de ser um parque nacional, ainda faltam recursos para sinalização e cercas de proteção. Seu Raimundo vai improvisando o caminho para nos levar a outro lugar muito especial, os Paredões de Janeiro. Esse lugar serve de passagem desde o tempo em que tribos indígenas se escondiam do invasor europeu. Às vezes com a cachoeira sobre suas cabeças, um lugar perigoso para se esconder. O quintal de seu Raimundo sempre foi um desafio para aventureiros. O gestor do parque nos conta que a parceria com os moradores é necessária nesse momento de transição. O seu Raimundo aqui é um parceiro, a gente, por enquanto a área não for desapropriada, enquanto o governo desapropriar e a gente ter o domínio da terra, a gente tem que fazer parceria com os proprietários, com os moradores, para que eles produzam e também nos ajudem a proteger essa riqueza. Nos despedimos de Raimundo e Tereza com um café à luz da lamparina. E vamos para a parte antiga do parque. Criada em 1959, a área de floresta guarda muitas surpresas. O teleférico do parque é um dos cartões postais da Serra da Ibiapaba. Ele desce 550 metros. Esse bondinho é uma alternativa para o percurso longo de quase 4 horas de caminhada do começo do parque até a Gruta de Ubajara. Isso sem falar na visão grandiosa, maravilhosa que se tem aqui de cima. O bondinho está em processo de reforma e serve temporariamente somente a funcionários do parque e pesquisadores. Mas a gente vai subir de novo e percorrer as 4 horas de trilhas cheias de história que levam até a Gruta de Ubajara. Nesta parte do parque, todos os moradores já saíram. Seu Fernando Tadeu, um dos guias mais antigos do parque, nos mostra que o que os moradores plantavam ainda é encontrado no meio da floresta. Aqui era cultivado o café, a pimenta do reino. E ainda tem, ó. E ainda tem. Olha aqui, café de sombra, Café né? de sombra. Nossa primeira trilha vai nos levar até o outro lado da montanha. Depois de 2 horas, essa é a visão que temos. O mirante onde estávamos lá do outro lado. E aqui, deste lado, a água da cachoeira do Cafundó despencando no abismo. Vamos descer por uma trilha histórica. Esse era o caminho que levava as pessoas do distrito de Araticum até a cidade de Ubajara. São 7 quilômetros, que já foram frequentados por índios quando o chão era de terra vermelha. Depois veio o homem branco e colocou pedras. Pretendia ser uma trilha calçada, mas é, na verdade, uma pedreira bastante irregular. E seus riachos com pontes feitas de pequenas pedras são um convite às quedas. Todo mundo sente a dureza do caminho. A trilha é a única alternativa de fugir dos 60 quilômetros de rodovia que ligam o distrito de Araticum à cidade de Ubajara. Há quase um século, os moradores usam a trilha para fazer negócios no comércio de Ubajara. Eles vão levando seus produtos para vender lá na cidade. Trazem os animais, Sobem carregados e voltam e descem. desocupados. E era bem pior no início do século XX. A mulher, para dar luz à criança,
tinha que subir aqui numa rede. Meu Deus. Então toda a dificuldade tinha que passar por aqui. Tinha que passar por aqui. Meu Deus. Tanto a parte comercial como a parte emergencial, podemos dizer assim, toda era por aqui. Chegamos! E finalmente a Gruta de Ubajara. Até lá pela década de 1950, os arredores aqui da gruta eram habitados e os moradores faziam celebrações religiosas aqui dentro da Ubajara. E cada vez que eles vinham, eles deixavam inscrições aqui na pedra. Olha só, 1952, 1948, 1934. Essa entrada está toda pichada, mas a caverna está bem mais conservada. A gente vai entrar para mostrar. Vamos lá? O geólogo César Veríssimo é o desbravador do parque. É ele quem descobre novas grutas por aqui. Esse primeiro contato é arriscado, entrar numa caverna, num buraco desse, onde ninguém nunca entrou antes? Essa é a função, quando a gente topografa a caverna, do que a gente chama ponta de trena, né? Que é aquele que vai à frente de tudo, vendo a situação, vendo o risco, né? O perigo. E sempre é perigoso. A própria Gruta de Ubajara, no trecho dela onde corre água ainda, que é o Riacho Mucuripe, em período de chuva enche muito rápido. Então, se não vê alguém fora visualizando uma chuva eventual que caia muito rápido, você pode ter uma subida grande do nível de água e aí pode ficar aprisionado em algum canto sem poder sair durante essa chuva torrencial. As cavernas da gruta se formaram pela ação do tempo e pela química, que mistura a água com outros elementos capazes de dissolver a rocha e abrir estes grandes salões debaixo da superfície do parque. Esse formato é muito comum de galerias formadas no nível da água, né, sob pressão. Então, esse formato arredondado, ele mostra a água atuando sob pressão na rocha. Seguramente aqui, a gente estaria submerso em água no período de formação da caverna. Né? Estaria sujeito à pressão da água, formando essas galerias. Essa aqui é a sala mais importante da Gruta de Ubajara, a mais bonita, né? Com as cortinas, escorrimentos, e aí tem um lustre no teto, que a água entra por essa fratura grande e forma uma espécie de flor. A gruta também já teve seus donos. Em Araticum conhecemos Dona Alcira, que nos conta que o seu pai era o dono do lugar, antes de se transformar em parque nacional. A gruta era dele. A gruta era do seu pai? Era do papai. É? Não que é. Comprou de quem? Ninguém sabe. A família de Dona Alcira nunca recebeu indenização pelas terras da Gruta de Ubajara. A herança que a família tem é uma pedra em forma de santa que a mãe de Dona Alcira encontrou dentro da caverna. Ela sempre chorava porque ela dizia que a gruta era a vida dela, que ela foi criada, né? Criado os filhos, cresceram os filhos tudo lá. E teve que se sair de lá porque o Ibama teve que vir tomar de conta e ela teve que entregar. Acho que a única coisa de história toda que ficou na vida dela foi essa imagem. Araticum é uma pequena cidade que tem muitos ex-moradores do parque. Ela é cercada por rochas cheias de mistério e tem pessoas que ainda esperam a recompensa por ter deixado o paraíso. A neblina que invade a serra no meio da Caatinga, a maior fazenda de rosas do Brasil, e casarões históricos com quase 200 portas e janelas. É daqui a pouco. A neblina atravessa a serra de Ibiapaba quando a noite cai. Os moradores aqui de Viçosa do Ceará já estão acostumados. Durante o inverno, quase todo dia, a cidade amanhece encoberta por uma névoa. Esse é o resultado da umidade aqui na Serra Cearense. Nem parece que a gente está em pleno Nordeste. Olha eu surgindo aqui no meio da neblina.
E a temperatura é agradável até quando o céu fica limpo, de 15 a 20 graus em média. E ao longo do dia, o sol vai revelando novas surpresas pelo nosso caminho. Depois da viagem, eu me sentei aqui para observar essa região. Até onde os olhos enxergam é tudo lindo, verde. Mas o mais surpreendente está aqui bem perto de mim. Um tesouro para essa região. Água limpa, transparente em muita quantidade. Um paraíso escondido entre as pedreiras do Nordeste. A água que brota da terra é a riqueza que atrai os novos conquistadores da região. São pequenos produtores de flores que saíram das grandes cidades para recomeçar aqui. Por que a senhora escolheu Ubajara? É por causa do clima? Esse clima ajuda? Ajuda, exatamente pelo clima. Eu tive conhecimento que tinha outras pessoas que já estavam iniciando na Redondeza, né? Em outras cidades vizinhas. Eu disse, então, se dá lá, Ubajara vai dar. A perspectiva é boa. Aqui na Serra Grande é o lugar da maior fazenda de rosas do país. Outra vantagem desse clima frio e úmido é que ele faz bem aos olhos. Por causa dele, o Nordeste fica assim, colorido. É difícil de imaginar, mas uma boa parte das flores que a gente encontra em muitos lugares do Brasil vem daqui, do Ceará. Um mercado em plena expansão. Nós estamos com 372 empregados, hoje entrou uma pessoa, todos os meses nós temos contratação. E vai melhorando a vida de muita gente. A família do João é grande e precisava de emprego. Coube todo mundo na fazenda de rosas. Irmão. Sogra. Primo. Esposa. Você foi o primeiro? O primeiro. E depois trouxe quem? Eu trouxe meu irmão, Eliseu. Foi difícil de convencer a sua mulher? Foi ela que me convenceu para trazer ela. Ah, é? Foi. Foi olhando para a terra que João viu brotar uma nova vontade, a de voltar para a escola. Na faculdade, você tem vontade de fazer o quê? A agronomia também, né? É bom que você começa a estudar e leva todo mundo de volta para a escola. Para a escola, quando vier todo mundo formado, né? Nós temos muitos funcionários também que estão estudando, né? Estão projetando essa melhora no futuro. Ajudar a produzir essa beleza colorida também fez o povo daqui se esquecer de um passado triste. Eu paro para pensar, quando eu estou comendo uma comida melhor, né? Eu fico pensando, já passei tanta coisa, né? Aí às vezes dá até vontade, né? Às vezes de chorar, porque hoje eu posso, né, dar o melhor para meus filhos, né? Lourdes e o marido viviam do que plantavam no quintal. Com o trabalho dela nas fazendas das flores, viram a renda da família multiplicar e puderam investir na plantação caseira. Quantos pés de couve você tinha? Rapaz, eu tinha 6 pés de couve. 6? 6 pés de couve. E agora? Hoje multipliquei para 2.000 pés de couve. Olha que beleza. Tem um giló aqui gigante, né? Nunca tinha visto um giló desse tamanho, gente. E nem eu também nunca tinha visto. Não, viu? né? Nessa terra tão especial, as conquistas individuais se juntam à história dos primeiros homens que desafiaram a geografia para chegar até aqui. Na Serra da Ibiapaba já viveram 6.000 índios de tribos diferentes. Quando chegaram os primeiros colonizadores, começava a nascer o Ceará de hoje. Ibiapaba ela é a placenta de onde a nossa civilização se formou, se gerou, onde, a partir do choque de povos primitivos, né, com os colonos europeus, onde nasceu esse homem típico, né, da região. Agora, essa geografia também dificultava um pouco o acesso desses colonizadores, né? Perfeitamente. Quando os europeus chegaram, né,
principalmente os portugueses, eles se depararam com esse paredão enorme, né? E isso inviabilizou a conquista com a cavalaria. Os seus cavalos, as tropas portuguesas se mobilizavam rapidamente com as montarias, né? E não podendo subir e sair, os índios usavam como refúgio, como estratégia. Os nativos da terra Brasilis, o primeiro nome encontrado em mapas dos séculos 16 e 17, usaram a geografia a seu favor. Foram muitos os conquistadores, holandeses, franceses e, finalmente, os portugueses. O motivo da vitória portuguesa? A cruz dos jesuítas. Os jesuítas chegaram à Serra Cearense no século 17. Aqui foram recebidos pela tribo dos Tabajaras. Durante muitos anos, indígenas e brancos alternaram guerra e paz. Por conta dessas batalhas, a coroa portuguesa levou quase um século para fundar a aldeia de Biapaba, a primeira delas, que hoje se chama Viçosa do Ceará. A figura do deus cristão afastava os nativos de suas tradições. Antes da chegada dos colonizadores, os nativos podiam ter várias mulheres e as mulheres também podiam ter mais de um companheiro. Muitos outros costumes cederam ao modelo europeu do pecado e da vergonha de ser considerado um selvagem. E o trabalho deles foi justamente esse, de pacificar, de tornar pacífica essa relação entre as tribos e também E as missões jesuítas. E também para iniciar o que a gente chama hoje de bons costumes. Os indígenas se deparavam com uma nova ordem social. Por conta do preconceito que se construiu em cima do índio. O que era o índio? O não civilizado, o bárbaro. O índio, ele estava num patamar quase que de um animal na época, né? Aí, então, para mim, admitir ser índio, era eu admitir que eu era um selvagem, um bárbaro, um animal. Então, para ter até a autoestima preservada, ele negava. Não, eu não sou índio, eu sou cristão, eu vou na missa, eu frequento a civilização, eu visto roupas, eu falo a língua de vocês. Esta busca por uma nova identidade indígena está nas páginas de um dos romances mais famosos da nossa literatura. Na ficção de José de Alencar, o guerreiro Irapuã se apaixona por Iracema. Mas ela entrega o seu coração a um guerreiro branco europeu chamado Martim. Iracema morreu no parto daquele que seria o primeiro cearense nascido da mistura entre indígenas e brancos. José de Alencar se inspirou neste cenário para criar a Virgem dos Lábios de Mel. Aqui na Bica do Ipu, Iracema se banhava e nascia um romance nacionalista que transformou a guerra entre indígenas e brancos num caso de amor. Um dos motivos principais do sucesso da colonização portuguesa foi assim que eles decidiram se miscigenar racialmente com os indígenas, né? Eles se uniam às mulheres índias, né, os colonos portugueses, e a partir daí os índios tinham uma visão assim de que eles eram irmãos e tal, e não eram inimigos e etc. E a história de tantos povos que ocuparam essa área está escrita nos rostos e nos traços da população. A família da Maria, que mostra bem essa mistura de povos aqui, né, em Viçosa do Ceará. Muita gente que veio para cá para formar essa cidade acabou deixando esses traços. Olha aqui, ela se parece bem com uma indígena, né? Por que você tem essa semelhança com a indígena? Eu tenho da parte do meu pai. O meu pai, que era filho de índio, que já veio da geração passada dele, que a mãe dele também era filho de índio. Aí ficou assim, assim. Ela tem um olho puxadinho. Olho puxadinho. Mas também tem um olho meio claro. Meio claro. Que é do outro parte lado. da minha mãe. E a sua mãe é descendente de francês. E você que teve um filho, o Cauã, que tem os olhos bem verdes, que vem dessa mistura aí, né, Maria? Dessa mistura de raças. A arquitetura de Viçosa do Ceará também conta os costumes da burguesia da época e que ajudou a formar essa sociedade. São 72 casarões,
tombados, que preservam muito da história da cidade. A gente vai entrar agora numa das mais antigas, de 1850, da família Pinho Pessoa. Oi, tudo bem? Prazer. Como essa casa é do século XIX, né? Então nessa época não havia geladeira, fogão era lenha, etc. Tinha empregados babás, né? Esse tipo de empregados bem mais próximos. Tinha pessoas encarregadas de botar água, pessoas encarregadas de encerar o chão. A gente tem aqui também uma característica impressionante dessa casa, que é muito característica das casas de antigamente mesmo, né? São 186 janelas e portas, 43 metros de corredor, que mostra bem o tamanho dessa casa. Liga uma rua à outra. Essa é uma casa que cabe história. Sete cidades de pedra. No dia mais curto do ano, nossos repórteres mostram o espetáculo do sol atravessando o relógio pré-histórico. Voltamos já já. Nesse Nordeste de tantas belezas, o cenário continua lindo em direção ao Piauí. 300 quilômetros depois da Serra da Ibiapaba, chegamos ao Parque Nacional das Sete Cidades. Berço dos primeiros peixes e de uma história rica. São 7 cidades de pedra que brincam com a nossa imaginação. E dá para fazer esse passeio no tempo de uma forma bem simples. É uma viagem ao passado que pode ser feita de bicicleta. E aqui é um dos monumentos, o Arco do Triunfo. E é o seguinte, quando se passa aqui pela primeira vez, pode-se fazer 3 pedidos. Mas não pode pedir para casar, para ficar bonito ou para ficar rico. Sei que é difícil, né? Tem gente que até desiste. Mas eu vou fazer o meu e vou passar por aqui. Vamos pedalar. O formato das rochas lembra figuras humanas. Animais. Mas a leitura dos geólogos é outra. As informações sobre o clima, sobre as mudanças na vida, a própria paleontologia que mostra a evolução da vida, espécies que desapareceram, outras que surgiram, tudo isso está impresso nessas rochas, né? Estudos geológicos afirmam que a área do parque já esteve submersa num mar chamado de epicontinental. Os continentes ainda não eram separados. E aqui era uma espécie de um rio que sofria as influências das marés dos oceanos. Não existiam mamíferos, apenas insetos e peixes. Estamos no que seria o fundo de um mar de 400 milhões de anos atrás. Todo esse pacote de rocha guarda informações preciosas e únicas e funcionam como se fossem enciclopédias com vários livros, com capítulos que a gente, na verdade, busca ler as rochas. A função do geólogo é ler as rochas. E o que está escrito nessas rochas Bom, aqui? Nessas rochas aqui, parece uma cobra, né? As pessoas imaginam uma cobra aqui, que na verdade corresponde a um antigo canal fluvial. O rio chegando no mar e depositando as areias, depositando os sedimentos mais finos nas laterais do canal e mais para frente a gente encontra o mar. É esse o contexto que nós conseguimos identificar aqui. E que confirma que isso aqui foi o mar. Que confirma que a gente tem uma sedimentação continental, que seria o rio, desembocando numa região de mar.
Nesse mesmo lugar, o homem também viveu sua saga pela sobrevivência. O solstício do inverno, aqui no hemisfério sul, significa uma época em que o Sol incide com menos força abaixo da linha do Equador. É o início de um tempo mais frio. Antes da era cristã, ele marcava em muitas culturas a data do Ano Novo. Depois, com a chegada do cristianismo, isso se tornou um ritual pagão, já que o Sol perdeu a sua categoria de Deus. Aqui no Parque das Sete Cidades, o solstício é marcado por um espetáculo da natureza que tem a precisão de um relógio suíço. É só ficar de olho aqui nesse buraco e a gente está preparado para isso. O solstício de inverno é uma data no calendário solar usado pelos povos pré-históricos. Esse ano ele ocorreu no dia 21 de junho, o dia que assistimos este espetáculo. É a noite mais longa do ano e ficamos mais distantes do Sol aqui no Brasil, abaixo da linha do Equador. Em muitas culturas, era o dia do Ano Novo e o início de um novo tempo para fertilizar a terra. Essa inscrição, ela mostra que o homem pré-histórico, né, ele fez todo um estudo para se chegar ao dia de hoje, ao calendário solar, né? Então você vê que eles estudaram, então a gente vê que são as retas em direções diferentes e só uma reta toca o círculo que eles desenharam. Então o círculo para nós seria o furo, né? Que é o que forma o calendário. E a reta tocando poderia ser o dia de hoje. Esse é o único lugar onde tem esse tipo de inscrição? Esse tipo de inscrição só aqui. E dá para ver bem que quando o Sol entra, ele faz justamente isso aqui, né? Ele bem por esse buraco aqui, você né? vê que é até igual lá o furo, porque ele não passa dentro da cavidade, né? Ele sempre passa tocando na lateral, que é o que a gente acabou de ver. Uma outra data de Ano Novo, outros deuses. Aqui é o lugar onde o homem de hoje lê os recados deixados pelo homem do passado. Um dos mais antigos guias do parque transformou esse encontro em poesia. A tartaruga gigante, que na época ali era mar. As inscrições rupestres que estão por todo lugar, nem mesmo os estudiosos estão sabendo explicar. Foi feito por aquela gente querendo se comunicar. Os pequenos animais que nos ajudam a entender a história do nosso planeta. Voltamos já já. Brejos, matas úmidas, tudo no topo da Serra de Ubajara. Mas como isso aconteceu numa terra tão seca? Milhões de anos atrás, a Mata Amazônica expandiu, a Mata Atlântica também, e ficou aqui. O que aconteceu? Depois que mudou o clima, ficou mais quente, elas retraíram. Então ficaram essas partes de mata úmida, ficaram ilhadas nessas serras que a gente chama de brejos de altitude. Então por isso que tem uma vegetação, tem uma fauna tão diferente do entorno que é a Caatinga. Isso explica por que espécies da floresta amazônica são encontradas aqui no Ceará. Então tem uma espécie, aliás, 3 espécies lá na Amazônia. Eles pulam, não tem condição de sobreviver na Caatinga, porque as condições são outras. Eles vão ser encontrados aqui nos brejos. Este sapinho é um desses que ficaram na Serra de Ubajara antes das florestas se separarem. Ele termina trazendo essa informação pra gente. Quer dizer, no passado ele conta um pouco dessa história. Isso, no passado essa mata foi, a Mata Amazônica já foi junto com a Mata Atlântica, né, aqui pelo Nordeste. Acompanhamos a professora Diva e entramos num universo bem exclusivo do brejo e de seus habitantes. A gente está aqui no meio do mato, então a gente está
com essa perneira aqui, ó, que ajuda a proteger, porque além de sapo, pode ter cobra também por aqui, que é uma região que tem muita cobra. As cobras, elas vêm porque muitas usam os anfíbios de alimento. Olha ali, tá vendo? Professora, isso aqui é uma sinfonia de sapos, né? O interessante é que cada espécie tem uma vocalização específica, ou seja, que só aquela espécie canta daquele jeitinho. E só a fêmea daquela espécie que vai reconhecer o canto do macho. Por que eles fazem esse papo na hora de cantar? É o macho, só o macho que vocaliza, né? E ele faz isso para poder emitir o som, que é a atração sexual dele, chamando a fêmea. A professora está contando aqui o que acontece depois do macho cantar tanto assim. O que acontece, professora? A fêmea que se sente atraída vai chegar perto e ele vai dar um abraço, que a gente chama de amplexo. Então ele abraça a fêmea e aperta para ela soltar os óvulos. E ele solta o esperma com os espermatozoides e a fecundação é externa. Tem vários tipos. São mais de 40 tipos de reprodução, de modos reprodutivos. Mas às vezes acontece do sapo cantar aí a noite toda e a fêmea não se interessar. Também pode ser. E também pode ser que outro macho se aproxime, né, e ele possa abraçar por erro. Ou por opção também, né? A professora Diva e o aluno Tiago colocam armadilhas no meio do Parque Nacional de Ubajara para recolher amostras do DNA das espécies encontradas aqui. A pesquisa que se faz hoje prende os animais só por alguns minutos e o corte é sem dor. Então a gente captura, olha, fotografa, tira amostra de material biológico e pode depois soltar o animal. Mas ela tá tranquila, né? Tá, ela gostou de você. Gostou? A gente vai arrumando amigos aqui pelo meio do mato. Às vezes, espécies de mamíferos caem nas armadilhas. Pegou um roedor aqui também. Aí ele vai colocar perto da árvore e ele vai subir, porque ele é arbóreo. Opa! Olha, eu te seguro no rabo. Lagartos de vários tipos também são encontrados. É um animal arbóreo, então ele tem os dígitos bem longos. Os dedos, né? Longos, olha, que é para poder abraçar nas árvores, nos galinhos, né? Então, é exatamente isso que ele está fazendo no meu dedo. Isso, grudando, né? Pequenos animais que também ajudam a contar a história do nosso planeta. Fique a seguir com as notícias do Jornal da Globo. Um bom fim de semana e até sexta.